Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que fazer para se congregar ao nome do Senhor. O primeiro passo é pedir o seu lugar à comunhão, à mesa do Senhor, numa assembleia mais próxima de onde você já vive. Eu já escrevi alguma coisa sobre a mesa do Senhor em outros artigos do meu site www.respondi.com.br. Se você fizer uma busca, vai encontrar. Provavelmente você então visitará os irmãos nessa assembleia, ou eles visitarão você, para conversarem mais e se conhecerem melhor. Não se espante se parecer que existe um zelo excessivo, mas isso não significa que você não seja bem-vindo ou não seja amado, mas apenas que no atual estado de ruína e confusão da cristandade, é importante que aqueles que são responsáveis por manter a santidade da casa de Deus sejam criteriosos quanto ao recebimento à comunhão. Você não iria querer estar sentado à mesa, participando da comunhão, partindo o pão, participando da ceia do Senhor, ao lado de um ateu, ou ao lado de um espírita, ou ao lado de um que não crê na divindade de Cristo, ou ao lado de um que não crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, na inspiração divina das Escrituras. Você não ia querer. E você iria querer também conhecer se os irmãos aos quais você está pedindo o seu lugar, a comunhão, são idôneos também, se eles estão caminhando conforme a palavra de Deus e crendo naquilo que a Bíblia ensina a respeito da pessoa e divindade de Cristo. Portanto, cabe à Assembleia, sim, à Assembleia local, receber alguém à mesa do Senhor, e isso é feito com base na análise dessa pessoa para saber se ela estaria contaminada por algum pecado moral ou por alguma má doutrina. Da mesma forma, alguém que já esteja em comunhão à mesa do Senhor pode sim ser excluído da comunhão caso ele caia em pecado ou em alguma contaminação, e você encontra instruções para isso muito claras em 1 Coríntios capítulo 5, do mesmo modo como ali uma pessoa em pecado Paulo exorta os irmãos a colocarem fora de comunhão, não fora do corpo de Cristo, ninguém pode tirar ninguém da igreja, que é o corpo de Cristo, mas fora da comunhão com os santos à mesa do Senhor. Da mesma forma que existem essas instruções criteriosas ali em 1 Coríntios 5, alguém que vá entrar à comunhão também deve ser examinado para ver se não está em pecado. Mesmo uma exclusão tem o caráter de disciplina e de restauração, e não de rejeição ou de ódio, ou para envergonhar a pessoa, ou para colocá-la numa situação constrangedora. Não, de jeito nenhum. Um pai não ama menos um filho que ele põe de castigo, apesar dele deixar de conversar com esse filho e depois impor algumas restrições quanto ao convívio com os outros membros da família, mas ele continua sendo um filho e ele continua sendo amado, é uma disciplina. Normalmente, as denominações enxergam apenas a ceia do Senhor e não a mesa do Senhor. Por isso, elas utilizam o batismo como forma de ingresso à comunhão naquela denominação em particular, o que não tem qualquer base nas Escrituras. No princípio da igreja, nos primeiros dias da igreja, a coisa era mais simples, porque não havia heresias ou divisões. Então, quando alguém se convertia, vindo dos ídolos, era muito claro que a pessoa se converteu. Ele era logo recebido à comunhão, desde que mostrasse estar limpo das práticas que tinha na sua incredulidade, na idolatria, por exemplo. Mas quem se convertia naquela época e abandonava a idolatria ou abandonava o judaísmo, ficava muito claro isso, porque ele passava até a ser perseguido pelos outros. A perseguição era uma forma até de criar uma sanitarização até dos irmãos que pediam seu lugar à mesa do Senhor, porque ninguém iria querer se converter de forma leviana, porque sabia os riscos que corria até contra a própria vida. Hoje, com a confusão que existe na cristandade, quando se tornar cristão, falar que é crente ou evangélico, pode até garantir emprego, né? Pessoas que contratam preferem, porque são aqueles que vão trabalhar de uma maneira mais criteriosa, mais correta. Portanto, numa época como hoje, é preciso ser mais cauteloso, porque nós não sabemos quem é a pessoa que pretende participar da ceia.
Existem hoje pessoas que se dizem cristãs e negam a divindade de Cristo. Outras pessoas afirmam que Jesus poderia ter pecado. Não creem que ele é Deus e já Deus é impossível a Deus pecar. Existem ainda aqueles que acreditam que a salvação seja pelas obras. Outros que acreditam que exista reencarnação. É uma infinidade de seitas, igrejas, religiões chamadas cristãs, nas quais as pessoas dizem ser cristãs, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. É preciso, então, ter essas questões claramente resolvidas antes da pessoa entrar em comunhão. Porque a mesa é o lugar de comunhão e ao comer assim com alguém, eu estou me associando a essa pessoa. E se ela está vivendo em adultério, por exemplo, se ela é uma pessoa procurada pela polícia por roubo, assassinato ou um crime, eu não vou querer estar em comunhão à mesa com essa pessoa. Por isso tem que haver esse critério. Além dos erros doutrinários, o fato de uma pessoa partir o pão numa denominação e ao mesmo tempo querer partir o pão com irmãos reunidos ao nome do Senhor cria uma incoerência. Ela não pode, ao mesmo tempo, dar um testemunho prático de que os cristãos fazem parte de um só corpo, que é o que nós fazemos quando partimos do único pão à mesa do Senhor, e ela querer, ao mesmo tempo, fazer parte da comunhão de ideias e princípios de uma denominação que divide os crentes por um nome, que não é o nome de Jesus. E é um nome que não é inclusivo o suficiente para ser compartilhado por todos os salvos. Algumas coisas, portanto, são essenciais para que você reconheça quando o assunto é pedir o seu lugar à comunhão, à mesa do Senhor, e também congregar-se da maneira como Deus determinou na sua palavra. A base ou fundamento de estar reunido ao nome do Senhor é reconhecer o corpo de Cristo como um só corpo e reconhecer que todos os salvos são membros desse mesmo corpo e reconhecer a autoridade do Senhor delegada à Assembleia quando esta está reunida ou congregada ao seu nome. Outra coisa essencial é o julgamento do pecado, com a autoridade do Senhor, conforme nós vemos em 1 Coríntios 5. Um grupo de cristãos que não reconheça o princípio da unidade do corpo, isto é, que não reconheça que todos os salvos são membros do único corpo que é a igreja, ou um grupo que deixa o pecado passar sem julgamento, não pode ter a mesa do Senhor. Outro ponto importante a ser reconhecido é que não pode existir independência num corpo que é todo interligado. Um corpo é interligado. Eu entendo que o recebimento de alguém à mesa do Senhor é feito através da autoridade do Senhor dada à Assembleia local. Uma vez tomada uma decisão de receber alguém ou ligar, essa decisão deve ser respeitada por todas as assembleias em comunhão, e o mesmo acontecendo com a decisão de desligar ou excluir ou excomungar alguém da comunhão, uma pessoa que esteja em pecado. Não pode existir independência quando a decisão é tomada com a autoridade do Senhor. Um criminoso numa cidade é criminoso na outra cidade, segundo a lei do nosso país. Não fica a cargo de cada prefeito de cada cidade decidir. Assim, uma pessoa recebida a comunhão à mesa do Senhor estará em comunhão à mesa do Senhor onde quer que essa mesa esteja estabelecida. Se ela viajar a uma localidade onde essa pessoa não é conhecida, deve levar consigo uma carta de recomendação da Assembleia onde costuma se reunir. E as cartas de recomendação podem ser encontradas na Palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Uma pessoa excluída da comunhão à mesa do Senhor, em uma localidade, estará excluída em qualquer lugar onde a mesa do Senhor estiver estabelecida. E as assembleias que aquela pessoa eventualmente frequentasse serão avisadas disso, que ela não está mais em comunhão. Antes que me pergunte, assim como acontece com toda autoridade delegada, as decisões tomadas em nome do Senhor têm o respaldo do Senhor. Porque ele diz que será ligado no céu, o que ligarem na terra será ligado no céu. Porém, não são infalíveis, como também não é infalível a decisão de qualquer juiz humano. Pode ocorrer, sim, de uma assembleia se equivocar e precisar depois voltar atrás. Quando isso acontece, a vítima do equívoco deve simplesmente aguardar que o Senhor esclareça as coisas. Nesse caso, enxergue o próprio Senhor como a instância superior, a qual nós podemos apelar quando for o caso de nos sentirmos tratados de maneira que não convém pela Assembleia ou por uma decisão que nós consideramos
errônea, então nós levamos em oração isso à instância superior, à autoridade superior, o próprio Senhor, e Ele vai arrumar as coisas sim. Normalmente Ele vai arrumar sim, podemos ter certeza disso.